Pegando. Irmão Cecílio, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Para mim é um privilégio, mais uma vez, poder estar com os amados aqui na turma virtual e poder comunicar um pouco mais acerca da literatura joanina, como nós temos estudado durante esse mês. Isso, meu nobre irmão Felipe, a prova será quinta e a gente vai fazer uma prova de caráter discursivo, tá bom? Vou liberar o formulário eletrônico, Google Forms. Os irmãos vão responder a prova pelo Google Forms. E aí, qualquer dúvida, eu vou estar disponível online para poder tirar com os amados irmãos. Então, é um privilégio estar aqui com vocês, aprendendo juntamente com vocês, porque quando a gente estuda para ministrar um conteúdo também aprendo bastante. E estamos chegando aí já na reta final dessa disciplina. Nós estamos no nosso sexto encontro e hoje nós iremos tratar sobre a literatura apocalíptica do Novo Testamento, especificamente Apocalipse. É um livro que nos chama muita atenção. Certamente, quando a gente, até mesmo muitos que não eram crentes ainda, quando ouviam sobre o Apocalipse, já ficavam curiosos, interessados para saber como vai ser o fim dos tempos, né? Como será o fim dos tempos. E hoje nós iremos analisar teológico e literariamente, de forma introdutória, esse escrito apocalíptico, tá bom? Mas antes, vamos iniciar orando a Deus. E eu convido aqui o irmão Cecílio, por gentileza, faça a oração aqui, leve-nos a Deus em oração para a gente iniciar essa aula de hoje. Tá bom, irmão Cecílio? O senhor está por aí? Irmão Cecílio, se o senhor não tiver. Irmão Ronaldo Fonseca, você está por aí? Possa fazer essa oração em nome A de paz do Jesus. Senhor, Pastor Paulo. Amém, meu nobre. Pai do Senhor. Vamos orar. Amém. Eterno Deus, querido Pai, Sim, meu aqui, Senhor, Deus. nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Pedir a Tua Nossa, graça, pedir Teu poder e a Tua misericórdia, Senhor. Pai amém. querido, vem nos abençoar essa aula, Senhor. Vem, Pai querido, vem abrir o nosso Deus, entendimento, Senhor, para que nós verdade, possamos aprender mais e mais acerca da Tua palavra. Pai verdade. querido, usa, Senhor, o pastor Paulo Júnior, Senhor, para que ele possa, Senhor, administrar a Tua palavra nesta noite, para que ela seja, Senhor, aplicada nos nossos corações, Pai, para que o nosso entendimento seja grande adiante da Tua palavra, Senhor. Pai bendito, nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meu irmão Ronaldo. Então vamos Amém. começar nossa aula sobre Apocalipse. Bem, como eu disse aos amados, quando a gente se depara aí com Apocalipse, todo mundo tem curiosidade para saber o que é que vai acontecer no final dos tempos, principalmente tratando-se da escatologia, a doutrina das últimas coisas. Mas eu não quero frustrar os planos de vocês, não, irmãos. Só que hoje a gente não vai fazer uma análise doutrinária dos últimos dias, todo aquele cronograma de acontecimentos, na perspectiva dispensacionalista. Nós não vamos fazer uma análise doutrinária, mas sim uma análise literária. Então, vai ser um pouco diferente. A gente vai olhar o livro de Apocalipse como um livro, como nós analisamos o Evangelho de João, as epístolas de João, vimos pontos chaves, né? A anfibiologia, a paraênese, recomendações de João, os dissidentes, né, que eram grupos que João estava ali exortando, né, o gnóstico, o docético, não fazer essa análise literária. E claro, quando for na disciplina escatologia, se algum irmão já tiver pago essa disciplina, só coloca aí no chat, por favor, só para a gente ter um feedback aqui.
Aí na disciplina escatologia que os irmãos vão se aprofundar nessas questões dos últimos dias, tá bom? Nós iremos fazer uma análise literária e teológica dos escritos joaninos e agora especificamente no Apocalipse. Bem, quando a gente olha para Apocalipse, a gente tem uma série de preconcepções. Apocalipse já não remete àqueles filmes do fim do mundo, ou ainda a volta gloriosa de Cristo. Quando a gente pensa no Apocalipse, a gente lembra da parábola das 10 virgens, lembra de Mateus 24, o Sermão do Monte das Oliveiras. Tudo isso integra a narrativa das últimos dias, das últimas coisas, e inclusive em diferentes momentos do calendário dos últimos dias. Só que hoje, como eu disse, novamente vou repetir, nós iremos fazer uma análise literária desse livro, tá bom? Como nós fizemos do Evangelho de João e também fizemos das epístolas. Bem, vamos fazer uma breve apresentação teológica e literária, constando aí algumas informações relevantes para a nossa compreensão acerca desse escrito. Primeira coisa é a definição. O que é Apocalipse? Bem, Apocalipse vem da expressão grega apocalipsis ionon, ou seja, Apocalipse de João. Ionon é João, né? E essa ideia de Apocalipse, a própria expressão Apocalipse, né? Ela é, foi traduzida de forma sui generis para o português. Apocalipse se traduzir para o português ficou Apocalipse, diferentemente do inglês. Quando você pega uma Bíblia em inglês, a expressão não é Apocalipse, embora também exista essa expressão no idioma inglês, mas é Revelation, revelação. E de fato, Apocalipse significa revelação. Revelação de aspectos da igreja, do povo de Deus, dos últimos dias. Um conjunto de revelações são é apresentado dentro dessa literatura que nós chamamos de literatura apocalíptica. Vale ressaltar que nós temos na Bíblia literatura de sabedoria, que trata de provérbios, orientações, como Eclesiastes, Provérbios, Tiago. Temos literatura profética, cujo conteúdo desses livros são profecias direcionadas ao Reino do Norte, ao Reino do Sul, a ambos, como são os profetas maiores, profetas menores. Temos literaturas históricas, que é justamente para narrar acontecimentos históricos. As Crônicas do Rei de Israel é um exemplo. O escritor Esdras, né, um escriba que narrou com muita precisão a primeira e segunda reis, também tratando sobre a história dos reis de Israel. Nós temos aí literatura biográfica, né, o que são os evangelhos. E nós temos literaturas epistolares, que são orientações às igrejas, como o próprio Paulo fez, Pedro, João. E nós temos literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica. Então, a literatura apocalíptica, ela está presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos em Zacarias, conteúdo profético vindouro, né, escatológico. Zacarias, em Malaquias, em Daniel, em Ezequiel, nos Salmos, né? Tem uma série de textos que tratam sobre isso, embora o conteúdo geral dos livros não seja especificamente sobre o fim dos tempos, né? A literatura apocalíptica. Mas o livro Apocalipse é o livro que o seu conteúdo que tem maior quantidade em termos numéricos e percentuais que tratam sobre o tema das últimas coisas. E aqui nós vemos, dentro do Apocalipse de João, que é esse livro que nós estamos analisando, ele tem um tríplice gênero, uma tríplice organização de gêneros literários. Nós temos, primeiro,
gênero apocalíptico, que é o que tem maior quantidade de conteúdo, marcado aí por visões, números, linguagem, voltada aí para aspectos da cosmologia, revelações, acontecimentos enigmáticos. E essa é uma das principais, é um principal grupo dentro desse livro. Segundo, é o conteúdo profético. João é também designado como um profetas. Veja o que está escrito em Apocalipse 1:3, e até vou fazer a leitura desse texto, que é importante para a gente lembrar, e ele não era profeta nos termos veterotestamentários, porque o último foi João Batista, mas ele foi utilizado pelo Espírito Santo, tendo revelações da parte de Deus, e essas revelações tinham conteúdo profético, ou seja, profético da ideia de preditivo, antes de acontecer, visões, né, antecipações. E aqui nós vemos: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. João coloca isso. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Então perceba que tem um conteúdo profético e essa mensagem ela é proveniente da parte do próprio Deus. Até mesmo a expressão muito usual em Isaías, Jeremias, Ezequiel, que é a expressão assim diz o Senhor, ela é bastante repetitiva no texto de João. Vejam no capítulo 2, capítulo 3, nós vemos várias ocorrências, né, dessa expressão, assim diz o Senhor, cujo grego é tadlegei kyrios, né? Então, esse quem está dizendo, o conteúdo dessa mensagem provém do Senhor, do nosso Deus. E nós temos o gênero literário epistolar. Assim como as epístolas de João, destinadas à igreja como um todo, a segunda epístola destinada à igreja como um todo, para combater os falsos profetas, falsos mestres, e a terceira epístola destinada a Gálio, nós temos um contexto também, um conteúdo epistolar dentro dessa literatura apocalíptica, né, Apocalipse de João, para tratar especificamente de uma abordagem exortativa, de orientação às igrejas da Ásia Menor, como tendo aí uma carta circular, como nós vemos inclusive aqui em João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, quando ele diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Então, nós vemos já o endereçamento de João às igrejas que estão na Ásia, e aí que todos aqueles que ouvirão, né, a mensagem, o conteúdo das orientações de João dentro desse conteúdo epistolar. Então, quando nós combinamos um gênero apocalíptico, gênero profético e um gênero epistolar em um mesmo livro, irmãos, nós temos um livro que o conteúdo é único. Quando nós refletimos, comparando Apocalipse de João com os outros livros do Novo Testamento, ele é o único livro que reúne esses três aspectos, tanto apocalípticos quanto proféticos, como também epistolares. Então, nenhum outro livro vai ter esse conteúdo e a gente vai fazer uma análise aqui aprofundada, tudo bem? Então, irmãos, quanto à autoria, a data e os destinatários deste livro, é importante sabermos isso? Sim, é muito importante, porque como nós também já o fizemos em relação aos demais, tanto o Evangelho de João como também a Epístola, nós temos aí uma crítica textual que quer desvencilhar a autoria joanina do Apocalipse, embora a maioria dos manuscritos atribua a João, até mesmo a expressão João aparece, né, como nós vemos logo no primeiro versículo, quando Jesus mesmo diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, nós vemos o próprio texto, uma evidência interna muito forte quanto à autoria joanina. Mas, para corroborar isso, a tradição patrística, aqui, a figura de Justino Mártir, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, a gente sempre está comparando o que esses
pais da igreja comentaram sobre os escritos sagrados porque eles eram os mais próximos em termos históricos da data da autoria de Apocalipse. E todos eles concordam que João, o apóstolo, diferente de João o Batista, né, que era o primo de Jesus, foi o que escreveu o Evangelho de João e também as epístolas joaninas. Embora a crítica moderna faça essa distinção entre João o apóstolo e João o profeta apocalíptico, porque tem diferenças vocabulares, estilísticas, se a gente comparar os evangelhos, epístolas e Apocalipse, mas nós vemos que esses escritos, né, eles compõem um mesmo grupo, compõem uma mesma unidade teológica e até mesmo a forma como João apresenta alguns elementos. A gente vai até analisar algumas expressões de João. Também tem evidências e integram aí o Evangelho de João e as epístolas. Então, por ter uma utilização semântica, linguística parecida, provavelmente, muito certamente, João, o mesmo escritor dos evangelhos, foi o mesmo escritor das epístolas e o mesmo escritor do Apocalipse. Até mesmo por conta dessa unidade teológica, de toda a abordagem que João já estava trabalhando para os seus ouvintes, tá bom? E aqui, quanto a essa autoria, nós vemos que, além de Clemente, de Justino, nós temos Eusébio de Cesareia, comentando sobre isso. E todos aceitam a data tardia sobre Domiciano. Vale ressaltar que tivemos aí dois grandes imperadores romanos que foram contemporâneos de João. Primeiro, Nero, que é o mais conhecido. Certamente aqui acredito que todo mundo ouviu falar de Nero, porque Nero foi muito mal para os primeiros cristãos. Ele é retratado aí com muito temor pela história da igreja. E Domiciano foi também terrível, né? E se atribui a autoria de João a esse período, tendo em vista a correspondência histórica de algumas evidências de expressões, de textos que João estaria escrevendo nesse mesmo período. Então, voltamos ao ponto inicial, que João escreveu tanto o Evangelho, quanto as Epístolas, quanto o Apocalipse, no mesmo período, entre 85 e 95 depois de Cristo. Num período de 10 anos, João provavelmente redigiu essas 5 obras literárias, tá bom? E, claro, que o culto ao imperador, que era algo que acontecia e foi promulgado ali por Nero, exigia essa adoração como Senhor e Deus, e até a expressão latina Dominus et Deus Noster, como Senhor e Deus nosso. E aqui vemos que conflitou e conflita até hoje com uma confissão cristã de que só existe o único Senhor, e esse Senhor é Jesus. E a expressão é grega Kyrios Jesus. Então só existe um único Deus, o único Senhor, e somente Ele deve ser adorado. E tudo isso provocou uma certa instabilidade política e até mesmo provocou a perseguição de inúmeros cristãos diante do posicionamento quanto à adoração imperial. Eles não acreditavam na adoração imperial porque entendiam corretamente que só existe um único ser que deve ser adorado, e esse é o nosso Deus. Não podemos adorar a imperadores, sacrificar e adorar a outros ídolos. Na verdade, todos eles se curvam diante do único Deus verdadeiro. E aí existiam pressões políticas, econômicas, justamente para que eles pudessem integrar as práticas idolátricas. Como nós vemos em Apocalipse 13 e Apocalipse 18, são duas menções, né, duas ocorrências quanto a essas pressões políticas e econômicas. Embora João estivesse escrevendo para um contexto de seu tempo, nós iremos ver mais à frente que existe uma corrente interpretativa que
provoca, né, que produz um entendimento acerca de também uma perspectiva futurista, não somente histórica, tá bom? Além disso, nós vemos que João, a autoria nos mostra aí as igrejas da Ásia Menor, passando por problemas internos, né, como esfriamento espiritual, falso ensino, a acomodação, problemas externos, como a perseguição, os martírios. Então, João vai se direcionar também às sete igrejas da Ásia Menor, lembrando que essas sete igrejas estão na atual Turquia, né? No lado oeste da Turquia. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de poder fazer essa viagem, é muito interessante, ver os escombros lá de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo. Então, tem várias cidades que hoje são lugares de escavação arqueológica para avaliação dos escombros, né, dos escritos que ainda residem, e com frequência se tem essa viagem, né? Os irmãos que quiserem ir, basta fazer um voo. Geralmente eles fazem Grécia e Turquia, São Paulo até Atenas, de Atenas para a cidade de Istambul, né? Não é a capital, mas é a maior cidade da Turquia. Dá mais ou menos aí 2 horas, 2 horas e meia de voo. É perto, dá para fazer dois países que têm muitas histórias do Novo Testamento, tanto a Grécia como a Turquia, para a gente ter mais e mais informações importantes acerca desse período, tá bom? E quanto às igrejas da Ásia Menor, nós vemos que elas não representam apenas congregações reais. Nós vemos também que apresentam um tipo espiritual de igrejas, né? E que parece-nos que João queria nos apresentar essa ideia, porque ele tinha contato aí com essas igrejas, e em defesa, claro, da sua autoria desse texto, né, desse manuscrito, desse livro, pelo particular conhecimento e a forma como Jesus se reporta ao anjo da igreja, ao líder da igreja. Éfeso tinha essa ortodoxia, era muito rigorosa nas escrituras, mas não tinha amor. Esmirna, ela tinha uma fidelidade em meio à perseguição. Pérgamo, ela já estava mais envolvida com o mundo. Tiatira tinha tolerância a falsos mestres. Sardes, aparência de vida, mas morte espiritual. Filadélfia, perseverança e fidelidade. Laodiceia, mornidão e autossuficiência. Então, todas essas igrejas tinham uma condição particular que servia como espelho, na verdade, que serve como espelho para as igrejas em todos os tempos. Isso porque nos ajuda a entender que devemos sair desses maus exemplos diante da frieza espiritual, da negociação de valores, oferecendo culto a falsos deuses, como aqueles que aderiram à doutrina de Jezabel, de Nicolaítas. Nós vemos a necessidade de exortação, de consolo, de revelação. E, claro, todas essas igrejas que agiram de forma errada foram exortadas por Cristo, proferindo uma sentença de julgamento e que culminou com o juízo da parte de Deus, né? E hoje, infelizmente, nenhuma dessas igrejas permanece de pé. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nenhuma hoje está ainda ativa. Embora aquela parte da Turquia logo depois de João, né, houve o cisma, né, teve uma divisão na Igreja Católica do Ocidente com a Igreja Católica do Oriente, e a sede da Igreja Católica do Oriente foi Constantinopla, e a Turquia ela ficou mais voltada para a Igreja Católica do Oriente, né, uma igreja mais ortodoxa, diferente, que eles eram mais fundamentalistas, né? E a Turquia é um país recente. Até o século passado era chamado de Império Turco-Otomano, né? Ali, praticamente na Segunda Guerra Mundial, ainda tinham vários resquícios dessa ideia. E nós vemos que tudo isso tem um propósito e nos mostra igrejas em diferentes fases e, claro, que nós sejamos uma igreja que é comprometida com os valores das Escrituras e que persevera e tem fidelidade a Deus, tá bom? E aqui nós vemos, em relação ainda à datação, duas propostas principais. A primeira é que provavelmente foi aí no final do reinado de Domiciano,
ali 90 depois de Cristo, muito provavelmente. Essa tradição ela é majoritária e claro que existe uma pequena corrente que defende que foi no período de Nero, mas Nero foi 30 anos antes, aproximadamente, e a gente não vê evidências disso. A hipótese mais assertiva é que João escreveu 5 obras literárias no mesmo momento ali, entre 85 e 95, né? 65 e 68 já foi muito recente. O contexto das cartas às igrejas da Ásia Menor e as referências ao exílio em Patmos favorece essa data dominiana, uma vez que esse período, né, essa, esse momento histórico que ele estava em Patmos por ocasião da sua prisão, ele foi condenado a morrer de morte natural, né, uma espécie de prisão perpétua em uma ilha de Patmos ali que fica é, entre a Grécia e a Turquia, que elas são separadas pelo mar. E aí João ficou lá para ser morto pelas feras selvagens, né, que era a principal forma de morte dos prisioneiros dessa ilha, como se fosse uma Alcatraz, né, a ilha lá que fica na região de São Francisco, nos Estados Unidos, que foi motivo aí de vários documentários, ela é mundialmente conhecida. E João ele foi encaminhado para essa ilha para morrer. E esse tipo de penalidade era tipicamente do reinado de Domiciano, né, do Império Domiciano. Então, por isso que nós defendemos que a hipótese que prevalece é essa, que foi nesse regime, tendo em vista a forma como ele foi penalizado e morto, né? Eu acho interessante, irmãos, que quando o João, eu tento fazer uma caricatura aqui na minha mente, João sendo levado por um barco de madeira, despejado na praia dessa ilha, no meio do nada, para morrer e lá vários prisioneiros e João, desesperado, cai naquela terra, caminha em direção ao interior da ilha, olha para a direita, para a esquerda, só vê mar, só vê pedra, olha para trás, mais mar ainda, olha para frente, só matagal, com aquele barulho de feras selvagens que existiam inúmeras feras selvagens, né? Próprios Eusébio e Clemente comentam isso, né? Era um perigo. Imagine aí um cenário onde existem felinos, existem primatas que são carnívoros, tudo isso provocando aquele medo, e João olha para tudo isso com muito temor e medo, mas quando ele olha para o céu, vem uma voz e diz: João, vem aqui que eu vou te mostrar muita coisa. E aí João então cai de joelhos e passa por uma revelação absurda, que é o Apocalipse, e que é uma principal referência literária que nós temos no Novo Testamento para tratar sobre as últimas coisas. É muito lindo, né? Em meio ao caos, em meio à crise, lá está Deus auxiliando João, provendo João e até nos últimos dias da sua vida está produzindo para o reino, que foi esse importante escrito literário. E o destinatário, irmão, os destinatários dessa obra, Apocalipse, nós temos aqui que esse livro, né, ele foi dirigido às 7 igrejas da província romana da Ásia, incluindo aí as que nós já comentamos anteriormente, indicando que existiam comunidades urbanas, por exemplo, Laodiceia era uma grande cidade, com tensões internas, heresias, sincretismo, e externas, pressão imperial, culto cívico. Então, destinatário inicial, nós temos aí as igrejas da Ásia Menor, e além dessas igrejas que nós já bem conhecemos, nós temos que é uma igreja universal. É como se fosse uma obra literária para a igreja de todos os tempos, muito parecido com a primeira e segunda epístola de João. É uma igreja para todos os tempos. Então, elas nos servem como modelo, como parâmetro daquilo que nós não devemos fazer, daquilo que devemos fazer e do que há de vir. É muito interessante pensarmos nessa abordagem. Bem, agora tratando sobre o gênero literário. O gênero que nós temos aqui e a comentamos, né? Ele é dividido em apocalíptico, profético e epistolar.
Mas o conteúdo que prevalece, que tem maior quantidade, é o gênero apocalíptico. E por isso nós chamamos de literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica. O mesmo se aplica, irmãos, à obra de Ruth, né? Ruth tem muito de literatura poética, né? E narrativa, na verdade, narrativa e histórica. E aí, o que sobressai? Ruth é um livro de narrativas e é um livro histórico. E aí vai muito do que se sobressai, da maior quantidade. Provavelmente foi Samuel que escreveu Ruth. Então, nós vemos que o conteúdo do livro de Ruth, nos seus 6 capítulos, ele tem uma predominância de um gênero histórico. Por isso, nós atribuímos Ruth como sendo integrante dos livros históricos. Mesmo se aplica ao Apocalipse. Se tem trechos que integram, né, que possuem conteúdo profético, outros textos que possuem conteúdo epistolar, mas o que se sobressai é o conteúdo apocalíptico. Por isso nós chamamos de literatura apocalíptica. E aqui nós temos uma certa similaridade com Daniel, como eu falei, com Zacarias, com Malaquias. E também coloquei aqui essas outras obras que os irmãos provavelmente não leram ainda e que, na verdade, elas não integram o cânon bíblico, né, que nós possuímos, são obras apócrifas, mas servem aí como conteúdo histórico. Primeiro, Enoque, que é uma obra que, inclusive, ela serve de comparação com Judas. Quarto, Esdras. Nós temos o Apocalipse judaico, também outra obra de referência. Essas obras, elas servem como conteúdo histórico. Elas não são obras inspiradas, elas contêm erros. Inclusive, na disciplina Bibliologia, né, que eu tratei com vocês, nós vimos uma divergência entre Macabeus, Tobias, os deuterocanônicos que estão na Bíblia Católica. Por isso, primeiro Enoque e quarto Esdras, por exemplo, não estão no nosso cânon por ter inconsistências doutrinárias, mas servem de conteúdo histórico e podem ser comparadas aí com a literatura apocalíptica do Apocalipse de João. E aqui nós vemos, ó, tem uma visão cênica, tem uma linguagem simbólica, possuem anjos, visões, tem um dualismo cósmico, tem uma esperança escatológica. Então, tudo isso aí integra a literatura apocalíptica. Além disso, como nós já mencionamos, é uma epístola e também tem um conteúdo epistolar aqui, ó. Nós vemos as cartas formais endereçadas às igrejas da Ásia Menor, as revelações visionárias, né, que servem aí utilizando para demonstrar autoridade da parte de Deus e também uma aplicação pastoral do reinado de Cristo. Nós temos elementos proféticos e litúrgicos, como hinos, orações. Eu gosto até de um hino que eu acho muito bonito e ele exalta a Deus de uma forma muito bela, que é aquela música Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória pelos séculos dos séculos. Aí, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E nós temos uma simplificação, claro, né, do texto desse hino que os seres adoram a Deus, mas que é inspirado, né, nesse elemento, nessa hino de adoração a Deus de um Apocalipse. Então, utilizando aí como um texto de adoração, de glorificação ao Pai, que nós vemos também com muita frequência. Além disso, dentro desse estilo literário, nós temos o estilo retórico. Vemos com muita frequência a utilização de símbolos, cartiçais, cavalos, vemos os selos, nós vemos livros, né? A própria ideia, por exemplo, de João, quando lá no capítulo 8 vem um anjo do céu e pega um livrinho e dá para João e fala assim: João, tome e come-o. Aí João pega e come o livrinho e ele diz que aquele livrinho inicialmente foi doce ao seu paladar e depois se tornou amargo como fel. É um simbolismo, né? Porque a pedagogia judaica incluía, irmãos, incluía algumas estratégias de alfabetização. Cada letra do alfabeto hebraico, quando a criança ia aprender, eles meio que criavam uma espécie de biscoito de aveia e mel.
Então tinha um formato da letra Aleph, Beit, Gimel, Dalet, e assim ia cada uma das letras do alfabeto hebraico, das 23 letras, salvo engano. E quando a criança entendia o significado fonético da letra, por exemplo, Beit. Beit tem um fonema de B, como em bola, boca, então esse B. Quando ela entendia o significado fonético da letra, ela então era autorizada pelo seu tutor a comer aquele biscoito de aveia e mel, né? Porque incentivava a criança a continuar aprendendo o idioma. E parece-nos que João estava sendo educado na pedagogia divina, quando o anjo lhe dá o livro, representando uma espécie de conteúdo pedagógico, né, de ensinamento, de experiência. Ele come e inicialmente é doce, depois se torna amargo como fel. A ideia geral que nós temos, é claro, muita questão interpretativa, e aqui é uma corrente preterista, histórica. João provavelmente teve essa ideia em sua mente da pedagogia do aprendizado da língua hebraica, e ao comer o livro, dá-nos a ideia de um início da jornada com Cristo, com Deus. Inicialmente era doce, como a criança, quando está aprendendo o idioma, aprendendo a vida, tudo é uma maravilha, tudo é novidade, mas ao passar do tempo, e aí o estômago, o intestino vai digerindo, vai se tornando amargo. E aí fala da perseverança diante de Deus, da continuidade diante da obra do Senhor, e que é amargo, que é difícil, que vão ter provações, tentações. E aí nós vemos esse simbolismo. Nós vemos significados também em números, número 7, 12, 144.000, 666, imagens como o cordeiro, o trono, Babilônia, a besta que saiu da terra, a besta que saiu do mar, os chifres na cabeça, as estrelas, o candelabro, os cavalos. Nós vemos essas repetições de selos, trombetas, taças. Tudo isso integra aí esse estilo retórico único de Apocalipse, inclusive tendo essa estrutura de ciclo epitáticos, que inclusive dá ritmo, unidade teológica, mais do que propriamente uma cronologia linear. Tá bom, meus amados? Além disso, nós vemos a própria estrutura literária de Apocalipse. Nós vemos aqui no capítulo 1, introdução e visão de Cristo, capítulo 2 e 3, as 7 cartas às igrejas, capítulo 4 e 5, a visão do trono e do cordeiro, capítulo 6 ao 8, versículo 1 e 7 selos, do 8, versículo 2 ao capítulo 11, 7 trombetas, 12 e 14, conflitos simbólicos, né? A mulher, o dragão, a besta, 7 taças, prisão do juízo do 15 e 16, queda de Babilônia, julgamento das potências 17, 19, vitória definitiva, reino milenar, juízo final, capítulo 20, novos céus, nova terra, epílogo com advertência e convite, 21 e 22. Se vocês pararem para analisar, tem um formato de um arco. É como se fosse um C. Nós temos a introdução, tratando da era da igreja, apontando para o final, que é a consumação dos séculos. E no meio, nós temos o clímax. Então, que, por exemplo, do capítulo 6 ao capítulo 17 ao 19, nós temos o clímax do livro, né, quanto aos juízos, o que vai acontecer. É bem interessante, tá bom? Além desse gênero literário, possuir esse estilo retórico único, temos aí a particularidade da intertextualidade. O Apocalipse ele é densamente intertextual com o Antigo Testamento. Nós vemos aí, ó, por exemplo, imagens que aparecem em Daniel, imagem de reis, tribulação, número 7, visão de besta, que também aparecem em Apocalipse de João. Nós vemos imagens que aparecem em Ezequiel e Isaías, julgamento de cidades, restauração de templo, taça de julgamento, que também aparece no Apocalipse de João. Nós vemos em Zacarias cavaleiros, trombetas. Inclusive tem um cavaleiro, cavalo marrom, né? Aparece em Zacarias, trombetas, visão do templo, montanhas, que também aparecem em Apocalipse. Salmos, hinos de louvor e do trono, que também aparecem em Apocalipse. Nós vemos no Êxodo as 10 pragas do Egito, muito similares aos juízos decorrentes da soltura dos cavalos.
E aqui nós entendemos sobre um princípio hermenêutico chamado de hermenêutica progressiva, que são as mesmas coisas do Antigo Testamento aparecendo no Novo Testamento, só que com imagem diferente. Então, se você, quando estiver ali no Apocalipse, tiver alguma dúvida contra o significado teológico de imagens do Novo Testamento em Apocalipse, basta você procurar a mesma imagem no Antigo Testamento, em Zacarias, em Malaquias, em Daniel, no Êxodo, em Ezequiel, em Isaías, que vai clarear o entendimento. É um princípio hermenêutico. Isso nos ajuda a entender que isso confere também autoridade profética e de interpretação dos eventos presentes à luz do plano salvífico já articulado do Antigo Testamento. Bem, agora quanto a temas teológicos. Nós vemos que a cristologia ela é bem presente também no Apocalipse de João. O Cristo é glorificado e ele é o eixo desse fundamento. Nós vemos aí, ó, é revelado como servo sofredor, o Cordeiro. Em vários momentos, quando você estiver lendo Apocalipse, vai perceber essa menção ao Cordeiro, à ira do Cordeiro, ao Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele também tem outra imagem do Cristo glorificado como sendo rei e juiz, e esse que vai julgar as nações, né, no tribunal do trono branco, até no Gog e Magog, né? Nós vemos aí a paradoxal combinação do Cordeiro que foi morto e o Cordeiro que é pleno em poder, inclusive nos mostrando que vai ter uma vitória final esse domínio cabal, até mesmo na proteção, na batalha do Armagedon do povo de Israel, no seu reinado com poder, grande glória vindo nas nuvens, né? E essas expressões aparecem com frequência. E vale ressaltar também, irmãos, que os títulos apresentados como Senhor, Alfa e Ômega, ou seja, o princípio e fim, aquele que é desde o começo e também estará no final, da eternidade passada, da eternidade futura, aquele que é Rei dos Reis, que domina plenamente sobre todos os reinos, todos os povos, Rei das nações, Filho do Homem. A expressão Filho do Homem aqui é Yahvé de Yahvé, que aparece também no Antigo Testamento, que traz-nos a ideia de domínio escatológico daquele que vai reinar sobre todas as coisas. Cristo sendo a chave hermenêutica do livro. Cristo sendo a chave hermenêutica do livro. E ao tratar sobre essa vinda gloriosa de Cristo, duas expressões devem estar sendo ressaltadas. A primeira é rapartizou, que é o arrebatamento de raptura, de capturar, aquela ideia de não abrir e fechar de olhos. Quando você. A ideia do Tim LaHaye, né? Aquela obra cinematográfica muito interessante que fala sobre a vinda de Cristo. Essa ideia da, da vinda iminente. E uma outra expressão da volta de Cristo é a parousia, que é a volta gloriosa. Enquanto que o rapartizou é secreto, arrebatamento secreto, serão capturados, raptados e automaticamente já estarão nas nuvens com o Senhor, já participando das bodas do Cordeiro. A parousia é no final do período tribulacional, manifestação de Cristo nos ares, com poder, grande glória. E essa apresentação de Cristo nos ares, com poder, grande glória, integra ainda a segunda vinda de Cristo, que é dividida em duas fases. Primeira fase, rapartizou, raptura. Segunda fase, que é a fase final, parousia, que ele virá nas nuvens. Todo olho o verá. E aí ele virá com glória. Nós também comporemos, se Deus permitir, essa grande comissão para o reinado eterno do nosso Cristo. Além do tema escatológico, nós também temos um tema soteriológico. E aqui a salvação ela também se apresenta, né? A salvação ela é apresentada aqui como uma fidelidade àquele que perseverar até o fim, ao que vencer, dá o direito de pertencer ao corpo de Cristo, seja fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Essa ideia de perseverar, mesmo em meio às tribulações, como aqueles que permanecerem aqui, recusando-se a adorarem a besta, ao falso profeta, ao anticristo.
Então, o Cordeiro redimindo as pessoas e as nações, enfatizando inclusive a dimensão universal da redenção de Cristo. Nós também temos tema ainda tratando sobre a escatologia, a ideia do dispensacionalismo. Cristo venceu, a igreja é santificada, mas muito em breve haverá consumação futura com a nova criação. Então, Cristo já reina e ele reinará plenamente. Ele já reina, mas ainda não plenamente. Ele reinará plenamente no milênio, né? E aí existe a imagem de juízo, batalha, reinado milenar, ressurreição, juízo final, culminando aí na Nova Jerusalém, tá bom? Nós vemos ainda sobre sistemas teológicos imagens recorrentes, como o Cordeiro, o sacrifício vicário, que exerce autoridade cósmica. Temos a besta, o dragão, o falso profeta, que são esses poderes políticos, religiosos e ideológicos contrários a Deus. Temos a Babilônia, esse sistema econômico religioso corrupto, tendo essa metáfora polivalente, né? Pode ser Roma, pode ser a Rússia, os países comunistas, pode ser ao longo da Idade Média a conquista nas cruzadas, enfim. Durante vários e vários tempos, essa mesma imagem se repete, e como nós já lemos em 1 João, o espírito do anticristo já está em atividade na Terra. Então, existem operações movidas pelo espírito do anticristo, que culminará com uma tríade satânica, né? Existe uma trindade divina, existe uma trindade satânica, que é a besta, o falso profeta e o anticristo, né? E aí nós vemos tudo isso orquestrado com essa Babilônia caída, muito associada com a Babilônia de Nabucodonosor, Nabucodonosor II, que foi um antecessor de Nabucodonosor, que foi seu pai, que era uma cidade pagã, cheia de falsos deuses, falsos ídolos, que se prostituía, que ela é o símbolo de uma meretriz, de uma adúltera espiritual. E essa Babilônia, Nova Babilônia, que será erigida na terra, é justamente esse conjunto ideológico, cultural, muito bem orquestrado para adoração à trindade satânica. Nós temos a Nova Jerusalém, que possui a consumação teológica, cidade que reúne templo, comunidade e presença divina. Bem, nós temos aí sobre as posições, temos posições hermenêuticas, né, que nos ajudam a olhar para o Apocalipse sobre diferentes perspectivas. A primeira posição, ela é chamada de preterista. Vê grande parte do livro cumprido no primeiro século, queda de Jerusalém, perseguição cristã, enfatiza esse contexto imediato. É como se o livro que nós estamos analisando fosse unicamente para relatar acontecimentos nos dias de João. Não tem um significado futuro. É a posição preterista. Nós temos já a posição historicista, interpretando o Apocalipse como um panorama simbólico de toda a história da igreja. Aí passa a Idade Média, Reforma, Idade Moderna, Contemporânea e assim sucessivamente. A preterista, esse livro foi escrito para o dia de João, tem um significado para João. Para nós, serve apenas como uma literatura histórica. Preterista pensa assim, historicista entende que é um retrato da igreja em diferentes fases, em diferentes eras. E a futurista, que é a que nós compartilhamos, entende que aqui trata-se de um livro que possui um conteúdo apocalíptico, vindouro, revelacional sobre o que ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer. Nós cremos em uma perspectiva futurista. Tem também a posição idealista, espiritualista, vê como uma alegoria. Tudo aqui é simbólico, não tem literalidade em muitas coisas. Mas nós seguimos dentro da hermenêutica, né? Não vai ter como eu aprofundar, irmãos, nesse tema, porque não é a nossa disciplina a escatologia. Mas existem várias formas de interpretar correntes hermenêuticas, né? Aliancista, dispensacionalista, aliança progressiva, amilenista, pré-milenismo histórico, várias correntes, e todas elas também têm métodos de exegese, histórico-gramatical, histórico-crítico, alegórico, mas a gente não vai ter como se aprofundar nesse tema aqui, porque nós estamos apenas fazendo uma análise
literária e teológica do livro, e não doutrinária, como eu estou dando ênfase aos irmãos, tá bom? E, além disso, dentro desses elementos literários, nós temos aí a linguagem estilo, né? O grego que aparece aqui no Apocalipse, ele é fortemente semitizado. Tem essa sintaxe irregular, o vocabulário é arcaico, então quando a gente vai fazer uma análise do texto grego, nós vemos muitas expressões que João utiliza aqui são tipicamente dos hebreus, com a própria citação das tribos, né, entre os 144.000, a questão do cordeiro, uma série de questões. O vocabulário é mais arcaico e isso nos mostra que o autor, ele era hebreu palestino, né, naquela região ali, e aí nós defendemos que é João e temos maior parte das evidências a nosso favor, e que teve também influência aí da Septuaginta, que é o texto grego do Antigo Testamento. Nós vemos aí imagens vívidas como olhos, como chama de fogo, mar de vidro, cavaleiros, cidade dourada, imagens que remetem a um conteúdo real, vívido, embora quando nós falemos, né, quando falamos, no céu terá o mar como de cristal, então ruas de ouro. Na verdade, é aquilo que João viu, é um aspecto revelacional, e o que ele conhecia em seu tempo que ele via aquele elemento brilhando, dourado, né? Quem sabe? Como o ouro ele falou, é ouro, mas é muito melhor que o ouro, muito melhor que o cristal, que os diamantes, muito melhor do que tudo aquilo que nós conhecemos, porque, como diz a palavra de Deus, aquilo que o olho nunca viu e o ouvido nunca ouviu e nem desceu ao coração do homem. Então, é uma realidade totalmente diferente do que aquilo que nós vimos, daquilo que nós vimos. Nós vemos aí verbos no presente profético, João narra visões futuras como se já ocorressem, reforçando esse realismo da revelação, utiliza bastante paralelismo. Paralelismo é uma estrutura hebraica, né, que nos ajuda a fazer exegese de textos. Geralmente, nós temos aqui dois versículos, o primeiro versículo e o segundo versículo. O primeiro versículo tem um conteúdo, o segundo versículo tem outro conteúdo. Mas esse segundo versículo, ele é apenas uma paráfrase, uma releitura do primeiro versículo. Então, o paralelismo hebraico, judaico, ele aparece bastante em Apocalipse, porque o segundo versículo, ou consecutivo, ele traz a mesma coisa do anterior, só que com outras palavras. Eu até falei para vocês sobre a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino. Aliás, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, nós temos um paralelismo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino é a mesma coisa de que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Então, ele é um conteúdo literário que é muito abordado no Apocalipse de João. Tá bom? Nós temos aí uma estrutura poética linguística, o Apocalipse alterna visão e adoração, o que ele confere aí ritmo litúrgico. Diversos trechos são hinos ou cânticos, como nós vimos, né? O Santo, 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 digno ao Cordeiro que foi morto, o Senhor Todo-Poderoso reina, servindo aí como interlúdios, como intervalos que interpretam teologicamente a narrativa, transformando o texto em liturgia celestial. Nós temos aí uma estrutura poética linguística, e o que aparece aí é o inclusivo e o paralelismo estrutural, começando aí, ó. Eis que vem com as nuvens, um 7. Aí no 22:12, eis que vem o sem demora. Então, o livro começa e termina com temas idênticos, revelação, bênção, vinda de Cristo, fidelidade, formando esse anel literário repetitivo, né? O que aparece no começo aparece no final, que aí é essa ideia literária chamada inclusio. Inclusio, eis que venho com as nuvens, eis que venho sem demora. Nós vemos também dentro dessa estrutura poética linguística ironia e paródia. João emprega paródias apocalípticas para desmascarar o poder imperial. A besta que imita o cordeiro, querendo ser Deus, assim como Nero, Diocleciano, Domiciano queriam ser Deus, o cordeiro é o verdadeiro Deus. A tríade satânica sendo uma paródia da tríade divina, a Babilônia.
sendo uma paródia da adoração verdadeira, é uma sacerdotisa, mas na verdade é uma prostituta. Esse recurso literário ele traz ideia, né, ideias aí para subverter a propaganda imperial de Roma e revelando também a sua farsa espiritual. Nós vemos aí metáforas sensoriais. João utiliza sons, cores, aromas, taças de incenso, trovões, mar de vidro, trazendo essa ideia de um texto performático, né, para a gente ter realmente uma ideia animada daquilo que ele estava apresentando, ritmo e repetição. Quem tem ouvidos ouça, vim sem demora, bem-aventurado aquele que lê. Repetição que reforça essa memória oral e marca o texto com oração e profecia. Nós vemos aí na perspectiva narrativa, o narrador é João, servo de Deus, que fala como evidente, como vidente e testemunha. Ele transita entre a primeira pessoa, mesmo dizendo eu vi, eu ouvi, terceira pessoa, fazendo descrição do que aquilo que ele ouviu, o cordeiro abrindo os sete selos, os castiçais, os taças sendo derramados na terra. Então, nós vemos uma perspectiva em primeira e em terceira pessoa, trazendo essa tensão literária entre a visão pessoal dele e a revelação universal para todos os povos, tipicamente presente na literatura apocalíptica. A voz de João, ela se altera. Uma hora ele é descritor, outra hora ele está participando da liturgia, outra hora ele é o mensageiro profético. E aí sempre a gente, quando lê Apocalipse, está naquela expectativa do que vai acontecer nos capítulos posteriores. Nós vemos aí essa progressão simbólica, o espaço literário de Apocalipse progride, né? Ele está em Patmos preso, que é a terra, depois ele vai para o trono, que é o céu, depois ele volta para a terra de novo, purificada, a Nova Jerusalém. Então, tudo isso nos mostrando a redenção que vai acontecer, a restauração completa de todas as coisas. O profeta é arrebatado ao céu, depois ele tem as visões que descem à terra, depois o céu e a terra se unem. E aí nós vemos um misto de céu, terra, restauração, redenção, transformação, e misturando escatologia, eclesiologia, soteriologia, todo um conteúdo doutrinário dentro da proposta do fim de todas as coisas. O movimento de Apocalipse nos lembra também que acontece a separação do homem para com Deus, fruto do pecado, logo nas abordagens epistulares iniciais, quanto às igrejas da Ásia Menor, mas o final culmina com a comunhão, com a restauração, com a redenção final de todas as coisas. Nós vemos aí um ritmo dramático de intensidade, ele vai crescendo, né? A cada ciclo aumenta a intensidade de imagens, selos, e vem calamidades humanas, fome, guerra, peste, problemas, trombetas, são juízos cósmicos, ecológicos, elementos da natureza são deflagrados, as taças, juízos finais, irreversíveis. Então, vai se aglutinando os acontecimentos em um ritmo tão acelerado que chega a culminar aí com a derrota do próprio Satanás e a sua prisão. Esse ritmo que vai crescendo e vai chegar até o clímax, que é a vitória final do Cordeiro e a visão da Nova Jerusalém. Meus irmãos, e aqui eu trouxe para vocês um, um texto, né, que é interessante a gente fazer uma breve análise, que ele suscita muita dúvida. É o texto que está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Muita gente quer saber, né, fala sobre o número da besta. E eu lembro desde quando eu era criança, já ouvi muita coisa, né? Que a besta era o nome Visa, que é V e o I é 6 no algoritmo romano, S é no arábico, A em outro sistema numérico, aí 666. Já vi o 666 dentro de transfigurações de questões associadas a marcas transnacionais, marcas famosas. E muitas pessoas, elas não entendem o significado teológico e literário do 666. Não é o conteúdo da nossa disciplina aqui dentro da escatologia. Mas como a gente está fazendo análise literária, eu acho que o que nos chama mais atenção é essa análise numérica aqui do 666. Bem, quando nós olhamos para o texto, a gente tem que ter um certo cuidado e fazer a interpretação correta dentro de uma análise exegética. Nós temos aí a tradução literal
do texto de Apocalipse 13:18, que diz: Jorge Sofia Estim. Trazemos aqui, ó, Sofia, sabedoria. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule. Roeconon psiptoton artimon. Ou seja, calcule, sabedoria, calcular, o número da besta, tu teiriu, aritmosgar anthropustin, pois é o número do homem. Caeto aritmos autor ressus. E o número é 666. Aí, irmãos, muitos acham que por escrever o número da besta numa parede, aquela parede é do diabo. Outros acham que por passar em um filme um número escondido, ou então colocar um filme de trás para frente e aparece uma mensagem subliminar, 666, enfim. Vamos fazer uma análise exegética aqui, que já que nós estamos dentro de uma academia, é importante para a gente poder responder de forma salutar. Bem, nós temos aí palavras-chave que se apresentam nesse texto. Primeira palavra é Sofia, sabedoria, discernimento espiritual. Indica aí que o entendimento do número exige discernimento espiritual e racional. Não é só um cálculo matemático, como muitos pensam, é que 666, 666. Não. Segundo, ele fala de mente. Quem tem o entendimento. Mente, a expressão, inclusive, que ele utiliza é nous. A ideia é esse discernimento iluminado. Então, discernimento orientado, né? E ele também fala de calcular, contar com pedras. A expressão é precipitaço, usado aí como cálculos gemátricos. Para quem não sabe, a gemátria é uma, é uma importante área dentro do judaísmo que trata dos números, né? O que significa o número 5, o número 7, o número 10, o número 11, o número 12. Cada um desses números tem um significado dentro da numerologia bíblica. E isso é conhecido no judaísmo como gemátria. E é que nós vemos esse valor numérico apresentando-se aqui, ó. A expressão que o próprio João utiliza faz nos lembrar da gemátria, porque João escreve grego, mas ele era hebreu. Ora, nós olhamos aqui para o texto e o número, aritmos antropou, número do homem, que pode significar o número que representa um homem ou o número em forma humana. Vejam só as palavras: sabedoria, entendimento espiritual que precede de discernimento, calcular, pensar na numerologia bíblica, na gemátria, e o número que representa um homem, provavelmente fazendo análise exegética do texto. Então, logo, o texto nos sugere que aqui nós temos uma cifra simbólica e não meramente aritmética. E aí nos mostra, inclusive, uma identidade humana ou sistema de poder que se opõe a Cristo. Tá aí tudo bem. Vamos, qualquer dúvida, os irmãos podem colocar aí no chat. Bem, olhando então para a numerologia bíblica, na simbologia judaica, a gemátria, o número 6 ele é o símbolo da incompletude, uma vez que o 7 é da completude, da perfeição. Em 7 dias Deus criou todas as coisas. E o 7 aparece repetitivamente no texto do Antigo Testamento. Enquanto que o 7 representa Deus, a perfeição, a completude, o 6 representa o homem, a imperfeição, a rebeldia. Ora, nós vemos então que o ideal de perfeição seria 777, Trindade Santa, né? 3 vezes o 7, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o 666 nos mostra a imperfeição, imitando a perfeição, o homem elevando-se a si mesmo ao máximo, quase que sendo Deus, mas em oposição a Deus. Vocês não lembram que pertence à literatura apocalíptica, à paródia, né? À ironia? Existe uma trindade bíblica sagrada e uma trindade satânica, o dragão, a besta e o falso profeta. É exatamente isso. E o número 6, como esse ideal de imperfeição, de querer se aproximar de Deus, esse é um valor simbólico
comum entre judeus e gregos, como nós vemos, para calcular o significado do 666. Vamos lá. A gemátria funciona da seguinte forma: cada letra hebraica tem seu correspondente um valor. Ó, Aleph, que é a primeira letra, vale 1. Bet, segunda letra, vale 2. Nun, vale 50. Samek, vale 60. Tav, vale 400. Yud, vale 10. Kaf, vale 20. Shin, vale 300. Resh, vale 20. E aí, quando nós fazemos a análise do 666, vem uma quantidade de números. E quando nós olhamos para a expressão Nero César e olhamos para o seu correspondente hebraico, vejam aqui as letras aqui embaixo, ó. Tem aqui, ó, o Resh, tem o Nun, tá, tá todos aqui presentes, ó. E nós somamos as letras e os números correspondentes a ela, nós chegamos ao valor de 666. Olha aqui a soma, ó. 200 mais 60 mais 100 mais 50 mais 100 mais 200 mais 50. Então, nós entendemos que o 666 ele nos aponta historicamente para o anticristo dos dias de João, que é César. Nero César. Nero, que é o nome mais conhecido. Fazendo oposição direta a Deus. Tanto é, irmãos, que nós já comentamos inicialmente. Ele gostaria da adoração para si, adoração imperial, todo um contexto, todo um relacionamento que ele queria, de todo modo, depor à soberania e à ação de Deus. E é que nós vemos Nero sendo esse arquétipo do sistema humano rebelde contra Deus. E aqui nós vemos até na tríade satânica, né, o poder político, a besta do mar representa o império anticristão, perseguindo e dominando, o poder religioso, a besta que sai da terra, representa a religião corrompida que legitima a adoração ao poder, representa o selo do homem deificado, a humanidade sem Deus, autossuficiente, substituindo a adoração ao cordeiro. Então nós vemos que o 666 é um símbolo escatológico e espiritual de oposição sistemática a Cristo, manifestado em todas as eras, desde Roma até os sistemas totalitários e materialistas do fim dos tempos. Tá bom? E aqui nós vemos um comparativo entre o selo do Cordeiro e o selo da besta. O selo do Cordeiro, Apocalipse 7,3, são selados na fronte com o nome de Deus e representa a fidelidade a Cristo, leva à vida eterna, como nós vimos até o próprio Deus falando a Moisés que deveria selar o seu povo. Já o selo da besta, que é a marca na mão, na fronte, representa a submissão ao sistema anticristão do 666, que é esse arquétipo do sistema humano, como nós vimos no slide anterior, e leva não à vida eterna, mas à condenação. Até a própria expressão selo indica pertencimento, lealdade espiritual até esse sistema anticristo, antideus. Logo, nós vemos que a marca dos 666 não precisa ser literalmente um chip, como muitos pensam, um código, mas é um sinal espiritual, ideológico, que está aqui, ó, na mente, que é a fronte, e está na ação, na mão, submetidas à rebeldia humana e ao culto ao homem, como Nero César queria fazer nos dias de João. E aqui tudo bem, irmãos? Deu para entender? E nós olhamos tudo isso com delicadeza para nós vermos o conteúdo tão aprofundado que é a literatura e a teologia em Apocalipse. Tá bom? Meus irmãos, nós encerramos por aqui. Espero ter contemplado aí o conteúdo com os irmãos quanto ao Apocalipse. Os irmãos têm alguma dúvida? Sei que é bem extenso. A gente fez aqui uma análise literária, histórica. Eu gosto muito da escatologia, mas não é essa a nossa disciplina hoje. A gente está fazendo mais uma análise teológica, histórica e apresentação geral, como foi do Evangelho de João e das epístolas. Algum irmão deseja levantar algum questionamento, alguma contribuição? Fique à vontade, tá bom?
Até aqui, meus irmãos, como é que está sendo a experiência da disciplina? Está dando para entender? Tudo certo, professor. Graças a Deus. Graças a Deus. Fico muito feliz aí pelo seu feedback. A Epístola de João, o Evangelho de João. As dúvidas vão para a escatologia, né? Exatamente, irmão Felipe. Tanto é que a gente dedicou aí pouco tempo para Apocalipse, porque é uma apresentação do livro, mas tem muitas verdades fundamentais de comparação com outros textos. Mas o objetivo dessa disciplina é a literatura joanina, para a gente ver o estilo joanino de redação, de organização, tá bom? Mas de todo modo, meus irmãos, se não tiver nenhuma dúvida, meu muito obrigado a todos vocês. Foi muito bom estar mais uma vez aqui nessa disciplina, tratando com os irmãos nessa sexta aula sobre João, um grande escritor neotestamentário. Nós passamos aí pelos seus cinco obras literárias e nós vimos aí com profundidade o que ele nos mostra através dos seus escritos, né? Para a glória do Senhor. Irmã Leni, pode falar, por favor. Eu vi que a senhora colocou aí. Professor, diga lá. Certo, vamos lá em relação à prova. Meus irmãos, quando eu vou colocar no grupo, na quinta-feira, as informações gerais da prova, né? O tempo, orientações gerais e o link para o formulário, tá bom? E aí a prova é bem tranquila. Eu vou deixar o horário até meia-noite. Caso o irmão, a irmã não possa fazer a prova nesse horário, só me comunique, tá bom? Para poder liberar o acesso no horário que o irmão ou a irmã puder fazer a prova. Mas a gente vai tratar com questões discursivas sobre o Evangelho de João, as epístolas e Apocalipse, dentro dessa abordagem literária, tá bom? Vamos fazer sempre abordagem literária e teológica. O que é que João queria escrever? Para quem ele está escrevendo? Quais são os argumentos que ele apresenta? Quais são os principais falsos ensinos que ele deseja conflitar? Então, tudo isso a gente vai trabalhar na prova. Para fundamentar ainda melhor os estudos, vocês podem ter acesso aí aos slides, né, das aulas e também da apostila. Muito do que nós vamos apresentar vai estar fundamentado, apresentar na prova vai estar fundamentado na apostila. Vai ser bem tranquilo e vai dar tudo certo, em nome de Jesus, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso? Todo mundo vai passar, ninguém vai ficar reprovado, fique tranquilo, em nome de Jesus. Bom, Felipe, faça aí a oração, encerrando, meu nome. Em nome de Jesus. O senhor pode fazer Meu essa Deus, eu te oração? agradeço Amém. por essa aula, Pai. Que o Senhor Pode. possa abençoar cada vez mais o professor, instruindo cada vez mais ele nesse conhecimento, que ele possa passar cada vez mais para a gente. Deus, eu te agradeço, porque o Senhor nos permitiu estar aqui nessa noite, te buscando, buscando conhecer mais de ti, mais da tua palavra. Que o Senhor possa agora acompanhar a gente nessa noite, né? Estar abençoando cada um de nós em teu santo nome. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima semana. Até quinta-feira, a nossa prova. Um abraço, meus irmãos. Deus abençoe.